Muito boa noite, bem-vindo a esta edição do Noite Informativa. Estão os partidos a demorar a anunciar os candidatos ou pré-candidatos às eleições presidenciais de 2024. Um dos barômetros para esta análise é o partido que governa o país desde a independência em 1975, o Partido Frelimo. Quando fazemos uma análise histórica, vemos que 2024 é o ano em que mais tarde serão conhecidos os pré-candidatos ou candidato oficial do partido às eleições presidenciais. Para isso, basta fazermos uma comparação a 2014, onde notaremos que em dezembro, na segunda semana, no ano de 2013, um ano antes das eleições de 2014, já eram conhecidos pelo menos os pré-candidatos, dos quais saiu um candidato que é o atual presidente da República. Se recuarmos um pouco mais para as eleições gerais de 2004, 2 anos antes, Armando Guebuza já tinha sido eleito secretário-geral e também candidato do partido às eleições presidenciais. A mesma tendência notamos nos partidos da oposição, mas o nosso barômetro de análise serão os momentos de transição nas lideranças partidárias que geram toda esta expectativa. É este o tema que vai abrir o Noite Informativa esta quinta-feira. A análise será feita aqui em estúdio por Elder Jawan, académico, sociólogo, político. Boa noite, bem-vindo ao Noite Informativa. Virtualmente vamos interagir com Simão Nhambe, também académico. Elder Jawan, começo consigo. Sente também esta demora na divulgação dos nomes ou há muita expectativa por parte dos moçambicanos? Olha, boa noite, Tiwa, boa noite a todos os telespectadores da STV Notícias. Como é o meu primeiro programa este ano, desejar a todos os moçambicanos um ano coroado de êxitos e que Deus, na sua grandeza, possa permitir-nos viver um ano tranquilo, um ano de paz, em que verdadeiramente nos amamos e tenhamos um país em que o amor esteja na dianteira e que esse amor possa contribuir para que olhemos uns para os outros como irmãos, não como inimigos, e façamos uma nação una, mas plural. Em relação à questão que me está a colocar da demora, é preciso nós termos presente a demora comparando com o quê? Se nós olharmos para a transição do presidente Guebuza para o presidente Nyusi, só estamos um mês, e hoje é dia 18, 1 mês e 7 dias a mais do que no processo anterior. No dia 11 de dezembro de 2013, a Comissão Política da Frelimo anunciou 3 pré-candidatos. É preciso não perdermos de vista isto. Estes 3 pré-candidatos gerou também dentro da Frelimo alguma animosidade, porque se questionou porque é que 3, se há mais gente que quer estar interessado. Lembram-se da famosa vírgula que foi colocada, não retiro nem mais uma vírgula, mas depois, a 1 de março de 2014, houve uma eleição que incluiu, para além dos 3 pré-candidatos homologados pela Comissão Política, incluiu 2 membros do Comitê Central, no caso a Luísa Diogo e o Aires Ali, mostrando que aquela vontade, aquela decisão de que esses são os únicos 3, foi posta em causa. A vontade dos membros do Comitê Central veio ao de cima. Se nós tivermos em conta este 2013 e 2024, vamos notar que o presidente Nyusi, o atual incumbente da Ponta Vermelha, só é confirmado como candidato em 1 de março de 2024.
2014. Significa que se a Frelimo apresentar hoje, amanhã ou daqui, próximo mês, os pré-candidatos e decidir que é a 1 de março que o Comitê Central se realize, o candidato que sair vai ter o mesmo tempo que teve o Presidente Nunes e não haverá nenhum outro problema, senão o facto de ter atrasado de 11 de dezembro para a data que forem anunciados os pré-candidatos. Então, é preciso ter presente isto. Quando levantamos a questão de demora, e esta também é a minha expectativa como cidadão e como alguém que se preocupa com processos políticos, é que em outras paragens os candidatos surgem muito antes. Mas há uma razão... Mas antes de irmos a outras paragens, se recuamos para 2014, para as eleições gerais, vamos notar até agora uma diferença pouco mais de um mês. Exato. Se recuamos para a transição de 2004, vamos notar uma diferença de cerca de 2 anos. 2 anos e 5 meses. Poxa, o que significa que analisar, comparado somente com o processo de transição de 2014, o tempo de demora é reduzido, mas se fazermos uma análise mais histórica, percebemos uma diferença maior. Analisado isto historicamente, percebe-se uma tendência de demora? Não creio que seja só o perceber uma tendência de demora. A análise destes timings deve ser feita também, não perdendo de vista o contexto em que surgem as candidaturas. Se nós olharmos para julho de 2002, que é a altura em que Guebuza é eleito secretário-geral e candidato para a eleição de 2004, surge isto decorrente da última eleição, 1999. Se for ver os dados que mostram os resultados da eleição de 1999, leva a própria Frelimo a refletir que precisa de ter tempo para o seu candidato fazer um trabalho muito forte, dado que o adversário seria o mesmo, que seria Gakama. Então é preciso não perder de vista o contexto. Agora, um aspecto importante que também não devemos perder de vista é a forma como o poder ele é encarado. Não só o poder do Presidente da República, mas o poder de Presidente da Frelimo. Há a ideia, e isto já vem de Samora Machel, não é algo que surge nem com Guebuza, nem com o Presidente Nunes, constrói-se a ideia de que o Presidente é o sumo sacerdote, à volta dele gira tudo, é a figura mais sábia do país, então é a figura que não se questiona. Então é preciso ter presente que quando um indivíduo é investido de poder, isto não tem a ver com qualquer um dos 3, 4 que foram presidentes. Se fosse o Tiwa, se fosse eu, num mesmo contexto de funcionamento a ascender o poder, há uma máquina que te constrói a ideia de que tu és o sumo sacerdote e tu não podes sair daquele lugar senão no timing que é um timing que te permite estar muito mais à vontade. Qual é a diferença, Dr. Joana, entre o contexto de 2004 e o contexto de 2024? Em 2004, ou em 2002, quando Armando Guebuza foi eleito secretário-geral, era quase que previsível que Afonso Dhlakama seria o candidato da Renamo nas eleições seguintes. Este ano, não é 100% previsível que o Yusuf Mahamat vai ser candidato. Vamos falar sobre isso um pouco mais adiante, mas já dá para ter alguma luz de quais seriam ou quais serão os adversários. É esta questão de conhecer o adversário que determina
o quão cedo ou o quão mais tarde se anunciam os pré-candidatos ou os candidatos? Vamos primeiro à questão da diferença com... Textual. Exatamente, contextual 2004 e 2024, e eu não vou perder de vista 2014. 2004, nós vimos de uma eleição, não temos os dados para projetar aqui, em que o presidente Chissano quase foi confrontado nas urnas por Dhlakama. Lembre-se que depois do anúncio dos resultados, vivemos um momento de muita tensão política, que Dhlakama dizia que vai dividir o país. Ele venceu as eleições, houve muita negociação visível e não visível, que depois levou à investidura do presidente Chissano. A Frelimo, ela refletiu sobre aqueles dados, sobre aqueles resultados, sobre como a máquina da Frelimo, a nível das bases, estava afastada ela das bases. Se notar estes 2 anos e 5 meses, Guebuza vem com toda a Frelimo, vem trazer esta máquina da Frelimo para as bases. E foi muito criticado, se lembrasse, todo o mandato de Guebuza é muito criticado porque se diz que a Frelimo estava super, mas super forte, que quase ofuscou a oposição. Quando faz a transição em 2013, anuncia-se os pré-candidatos e depois 2014, assume o poder o presidente Nyusi na gestão do Estado, mas não estava na gestão do partido. Porque há aqui um outro elemento que nós estamos a deixar de vista, é que há também o surgir um candidato no contexto em que nós vivemos. Toda a máquina, aqueles que vivem da política, deixam de prestar atenção e subserviência ao incumbente, no caso a quem está a exercer o poder, que vai sair em janeiro do próximo ano, prestam toda a atenção ao próximo candidato. Mas isto é um problema? É um problema, não é um problema para nós, mas é um problema para dentro. Por quê? Porque fica numa situação em que aquele poder que está habituado a exercer, qualquer que seja o indivíduo, quando fala, quando pega o telefone, liga, tendem a correr, a vassalagem, o culto de personalidade, eles vêm nessa, basta surgir um novo candidato. Aqueles que te chamavam de pessoa mais importante, filho mais querido da nação, deixam de te chamar filho mais querido da nação, começam a preparar o discurso para chamar filho mais querido da nação aquele que será o futuro incumbente. Esta é a prova de que não há um filho mais querido da nação. Há uma manipulação destes jargões com interesses políticos.